O filme Cidade de Deus, de 2002, conta a história do cruel e excêntrico traficante José Eduardo Barreto Conceição, mais conhecido como Zé Pequeno. Apesar do filme ser baseado em alguns fatos, você sabia que o Zé Pequeno da vida real era bem diferente daquela representação? Eu sou Ivan Lima e eu vou te contar tudo sobre a verdadeira história desse comandante do tráfico. Para começar, vamos voltar aos anos 70, no Rio de Janeiro. A comunidade da Cidade de Deus já tinha surgido há algum tempo em uma espécie de conjunto habitacional para pessoas que não tinham onde morar. Não demorou para a região aumentar sua população de forma desordenada, algo que aconteceu em muitas favelas. A gente sabe que, geralmente, as comunidades começam com casas feitas em lugares de difícil acesso, como os morros, por pessoas que não têm condição de pagar por moradias em outros locais das cidades. Tudo começa com pedaços de madeira e lona, depois se tornam barracas de madeira e, ao longo do tempo, as moradias ficam um pouco melhores. A Cidade de Deus estava nesse momento de expansão. Onde houver um mínimo espaço para que alguém possa morar, ali podem surgir mais casas. Infelizmente, muitas vezes esses locais são deixados de lado pelo Estado e sofrem com a falta de garantias. Por isso, pessoas que buscavam fugir do Estado e principalmente da polícia começaram a se mudar para a comunidade nos anos 70. Naquela época, as ruas eram muito estreitas, era difícil o acesso para carros e, muito provavelmente, apenas moradores sabiam como andar por ali. Ou seja, um local muito propício para o crime se instalar e se manter protegido. As vielas e becos podiam ser vigiados facilmente por homens armados. Mas sabe o que é surpreendente? O tráfico começou pequeno na Cidade de Deus. Quase todo mundo que quisesse podia vender. Só que, com o passar do tempo, as vendas foram ficando maiores. E aí o negócio começou a ficar concentrado na mão de poucos. Lá para 72 e 73, começou a surgir disputas. A guerra realmente teve início quando surgiu José Eduardo Barreto Conceição, o Zé Pequeno. Quando criança, ele era mais conhecido pelo apelido de Dadinho. E aqui já podemos ver as grandes diferenças entre a história da vida real e a do filme. No longa, Dadinho parece ser órfão, mas na realidade Zé Pequeno foi criado pela mãe. Fica ainda mais absurdo quando vamos para o livro que inspirou o filme. No livro de Paulo Lins, a mãe do traficante era uma prostituta dona de um bordel. Aparentemente, queriam tornar a história dele mais dramática e por isso deram uma exagerada. A verdadeira mãe de Zé Pequeno, Dona Bá, disse que cometeu muitos erros durante a vida, mas ser uma prostituta não foi um deles. Quando criança, Dadinho e Bené passavam boa parte do tempo juntos, como no filme, e realizavam pequenos furtos e roubos. Eles eram bastante influenciados pelo trio Ternura, formado por Cabeleira, Alicate e Marreco. Esse trio realizava roubos e dividia alguns dos ganhos com a população de Cidade de Deus. E por isso eram defendidos por algumas pessoas ali. Bené e Dadinho eram fãs deles. Foi por meio do trio Ternura que o futuro Zé Pequeno ingressou no meio do crime. Certo dia, Alicate, Cabeleira e Marreco foram assaltar um motel e levaram Dadinho para servir como vigia. Esse fato acontece no filme, mas na vida real foi muito diferente. Na obra do diretor Fernando Meirelles, o menino entra no local armado e acaba fazendo uma verdadeira chacina. Só que o verdadeiro Zé Pequeno não fez isso. Ele até participou do ato, sim, mas ficou apenas como vigia e não assassinou ninguém. O filme de 2002, com certeza, gostava de exagerar em alguns pontos, e um deles é na crueldade do traficante. Bem, com o passar do tempo, Dadinho foi entrando cada vez mais no meio e percebeu que o ramo
que dava mais dinheiro era o do tráfico de drogas. Quando cresceu, aí finalmente passou a ser chamado de Zé Pequeno. Zé foi conquistando as bocas de fumo da Cidade de Deus, uma a uma, e matando muita gente no processo. Ele não respeitava ninguém, e por isso a guerra começou a se instalar no morro. Quem conta isso é Ailton Batata, um dos traficantes da época. Segundo Batata, a maioria ali era amigo e não esperava essa violência de Zé Pequeno. Batata é uma das principais fontes para sabermos o que realmente aconteceu na história de Zé Pequeno, por ser uma das poucas pessoas envolvidas que ainda vive. No filme, seu nome foi trocado para Cenoura, um outro grande traficante. Inclusive, ele entrou na justiça contra o filme por usar seu nome, mas perdeu o caso e continuou sem ganhar nada. Os conflitos ficaram muito acirrados na época e a disputa entre Batata e Zé Pequeno só aumentou. É dito que Zé Pequeno já chegava em um lugar com os dentes trincados quando ia atirar em alguém. Só pelo jeito dele falar, era possível saber se alguém seria atingido. Um dia, os dois chefões, enfim, se encontraram e o resultado não foi bom para a Batata. Os disparos atingiram seu pescoço, sua cabeça, braço e tórax. E mesmo assim, acredita, ele não morreu. Com Ailton Batata um pouco fora de cena, outros surgiram para se oporem a José Eduardo. Um deles era Manuel Machado Rocha, o Mané Galinha. No filme, Mané é interpretado por Seu Jorge e resolve ser uma espécie de justiceiro para a população. Já na vida real, Manuel era um ex-militar que decidiu entrar num meio de gangues quando assassinaram seu avô. Alguns moradores defendiam as ações de Mané, até dizendo que ele era um anjo protetor e que apenas matava bandidos, não os trabalhadores honestos. Inclusive, tem um fato bastante interessante no filme envolvendo esse personagem. No longa, após o primeiro assassinato cometido por Mané, algumas pessoas vêm agradecer a ele por os livrarem de Zé Pequeno. O detalhe é que a primeira pessoa que faz isso no filme é a própria mãe do Mané Galinha da vida real. Segundo o Jornal do Brasil, o justiceiro foi morto por outro bandido, Jorge Rodrigues Barbosa, conhecido como Timbó. Quer saber o que ele disse ao ser preso acusado de homicídio? Os que matei eram bandidos. Se eu precisasse matar mais 20 ou 30, faria do mesmo jeito. É muita frieza, não? Então, depois da morte de Mané, Ailton Batata disse que continuaria o legado do amigo e se vingaria de Zé Pequeno. O conflito durou por tanto tempo que só teve um fim após os dois lados perderem praticamente todos os seus capangas. Acredita que no final já tinha morrido quase todo mundo? Diante dessa terrível situação, não demorou tanto para que Zé Pequeno fosse preso e mandado para a prisão Frei Caneca. Se você acha que assim acaba a história dele, sinto dizer que está bem enganado. Mesmo preso, o criminoso tentou se manter no comando do tráfico da Cidade de Deus, pelo menos indiretamente. O baixinho e mulherengo Zé Pequeno, porém, não conseguiu acompanhar completamente a dinâmica da violência no morro. Foi isso que trouxe seu fim. Quando saiu da cadeia, Zé tentou retomar o antigo domínio que tinha. Para isso, ele queria reconquistar o ponto dos prédios, aqueles que formavam o conjunto habitacional que deu origem à Cidade de Deus. Mas isso não aconteceu. A nova geração do tráfico da região não aceitou nada bem essas tentativas de Zé Pequeno. A solução foi matar o antigo chefão friamente. No filme de 2002, o personagem morre nas mãos de algumas crianças que o odiavam, já que ele utilizava muitas em suas ações criminosas. Mas sabia que isso aí não é verdade? O Zé Pequeno da vida real não usava crianças no tráfico e ainda por cima proibia todos de usarem drogas na frente dos pequeninos. Ele podia não ser uma pessoa exemplar, no entanto, não era cruel como o do filme, nem de longe. Sua mãe confessou que José Eduardo tinha, sim, cometido muitos erros durante a vida, mas afirmou que seu filho não se assemelhava ao monstro em forma de homem retratado no longa. Mesmo com essas incongruências, quando vemos Cidade de Deus, percebemos uma forte
aproximação da realidade. Por que será? Esse é um aspecto muito interessante do filme. O diretor Fernando Meirelles usou várias pessoas que eram verdadeiramente moradoras da comunidade da Cidade de Deus do Rio de Janeiro. E tem mais, algumas delas também tiveram envolvimento anterior com o tráfico. Esses fatores aumentaram a veracidade do produto audiovisual, mesmo com partes bem ficcionais. Bom, deu para ver que o verdadeiro Zé Pequeno era diferente daquele interpretado por Leandro Firmino. Ele marcou uma época de violência e de disputa pelo tráfico de drogas de toda uma população no Rio de Janeiro. Você já conhecia essa história? Conhecia essas curiosidades ou eram todos fatos desconhecidos para você? Caso queira ver mais assuntos interessantes como esse, inscreva-se no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!